Aleluia. Graças a Deus. Pois você pode tomar o seu assento. Eu quero falar com você hoje sobre como vemos a Santa Ceia. Como você vê a Santa Ceia? Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e se perguntando, o que está acontecendo aqui? Essas mesas postas, será que é um casamento? Eu entrei, não fui convidado? Será que é alguma festa que eu não sabia e cheguei? Não, querida, você foi convidado pelo Espírito Santo e essa mesa estava pronta esperando você, amém? Tem alguém que está aqui a primeira vez? Só dá um tchauzinho assim. Alguém que está nos visitando, Deus te abençoe. Nós preparamos essa mesa para você hoje, para vocês jantarem em família. Às vezes a vida é tão corrida, né? Nem em casa a gente consegue muitas vezes jantar com a família. É assim ou não é? Às vezes a gente tem que atentar a isso. Mas esse momento é para isso, para a gente sentar um pouco em família, com os irmãos. Daqui a pouquinho, ao final da palavra, nós temos um jantar que nós vamos servir para você. Antes do jantar, nós temos a mesa mais especial de todas. O alimento mais especial de todos. O pão vivo que desceu do céu. Não é um glória a Deus para o pão vivo que desceu do céu? O Senhor disse assim, seus pais, falando com os judeus, seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse jamais morrerá. Vamos dar um aplauso para o pão vivo que desceu do céu. E nesse momento, quando nós formos fazer a Santa Ceia, né, vamos servir, nós vamos apresentar também a Cecília, nós vamos apresentar a Cecília Moraes ao Senhor Jesus Cristo. Ela é filha da Kathleen e do Gabriel. Cadê a Cecília, Kathleen e o Gabriel? Que bênção. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Uma família, um casal apresentando o seu filho ao Senhor. Que declaração profética linda, linda. Nós estamos aguardando também a Yasmin ou Jasmin. Se eles conseguirem chegar, o pessoal me avise lá. Chegaram! Glória a Deus, já estão aí. A Jasmin Silva, filha da Sabrina e do Ítalo, também vai ser apresentada ao Senhor hoje. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que maravilha. Isso é um decreto de que as crianças, nossos filhos, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Bom, como eu vejo a Santa Ceia? Eu quero ler a partir do capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, do versículo 20 ao versículo 30. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Lá atrás está me ouvindo legal, Marcão? Mais ou menos? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes, começaram a dizer a Jesus, um após o outro: com certeza não sou eu. Eu não, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza também não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam,
isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Diga comigo, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, ou isto é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante, não beberei, Jesus está falando dele mesmo, eu não vou mais beber desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles contam mais ou menos as mesmas histórias. As mesmas histórias, as mesmas passagens, os mesmos feitos, os mesmos milagres se repetem nesses livros. Outros não. E nesses livros nós vemos os apóstolos, os discípulos de Jesus, escrevendo sobre esses mesmos momentos, com suas visões, com suas observações. Eles escrevem com seus corações, com aquilo que eles perceberam no momento dos acontecimentos, no momento dos ensinamentos, no momento dos milagres, no momento das curas, nos momentos das libertações. E aqui eles descrevem, nos 4 evangelhos, as suas diferentes visões, percepções. Eles registram aquilo que mais importante foi para eles no momento da Santa Ceia. No livro de Mateus, que é o primeiro livro dos 4 evangelhos, nós vemos no versículo 27, a forma que Mateus escreve sobre o cálice. E ele põe o seu foco no sangue para todos. Nós vamos ver nos outros evangelhos que os destaques são diferentes. Mas Mateus, ele percebe isso, que o sangue, o cálice, a nova aliança, Jesus disse: bebam dele todos vocês. O sangue de Jesus, que perdoa os pecados, que tem a força de limpar, de lavar uma pessoa dos seus pecados. Ele foi derramado para todos. Pastor, e por que isso é importante? E como assim ser lavado? Bom, isso é importante porque sem o sangue de Jesus, uma pessoa não vai para o céu, uma pessoa não tem salvação, uma pessoa não vai habitar eternamente com Jesus. E ele deixa claro, o sangue deve ser bebido por todos. Mas quem pode beber o sangue? No caso hoje da Santa Ceia, que nós vamos tomar o cálice e o suco de uva, declarando isso, que nós recebemos, que nós bebemos desse sangue. Bom, é quem primeiro reconhece os seus pecados, suas falhas, seus erros, suas transgressões, se arrepende deles, confessa eles para Deus: Senhor, eu pequei, eu fui desonesto, eu tive pensamentos ruins, pensamentos malvados, eu traí, eu enganei, eu feri, eu agredi, eu quebrei a aliança. A pessoa reconhece, se arrepende e confessa para o Senhor. Quando uma pessoa faz isso, acreditando
que o preço que Jesus pagou na cruz, o sangue derramado na cruz, é o preço do pecado que eu deveria pagar. Você está me acompanhando, sim ou não? Então, esse é o significado do sangue. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Eu deveria pagar pelos meus pecados. Mas eu acredito, eu creio que Jesus veio, não teve pecado nenhum, morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados, e agora arrependido, o preço que Ele pagou me inocenta. Eu sou perdoado dos meus pecados, e agora não há mais condenação para mim, porque a condenação que havia para mim, Ele já pagou na cruz. Dá um aplauso para Jesus. O sangue é para todos. Mais forte, mais forte, mais forte. Nós estamos falando daquilo que é mais importante. Escute, isso é o que existe de mais importante para a sua vida, essa consciência e a prática, a fé nisso. Isso é o que existe de mais importante para qualquer pessoa por toda a eternidade. Fé no sangue de Jesus. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no mesmo momento da Santa Ceia, nós vemos este outro escritor colocando o foco deste momento em um outro detalhe. Marcos 14, 22 e 23. No 22, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu, deu aos discípulos, disse: peguem ao meu corpo. Deixa o 23 para a gente. Em seguida, só o 23 agora, pegou o cálice, deu graças e ofereceu a todos. Mateus diz, colocou o foco dizendo: bebam todos. Marcos diz, ele ofereceu. O primeiro foco de Mateus está no sangue para todos. O foco de Marcos já está na oferta. O foco é a entrega. O foco é a proposta de Deus. Não é porque Mateus colocou o foco dizendo: beba todos, que todos bebem. Você conhece pessoas que não creem no sangue de Jesus. Você conhece pessoas que creem no sangue de Jesus, mas não se sujeitam, não estão bebendo, não têm comunhão com o sangue. Então Marcos, ele coloca um foco diferente. Ele está dizendo assim: olha, o sangue é para todos, mas é uma oferta. Agora que você entendeu o sangue, poder do sangue, que você olhou para os seus erros e pecados, você está entendendo que o sangue está sendo oferecido. Isso significa que você precisa dar a sua resposta. Jesus está te oferecendo o sangue dele nessa noite, dizendo: eu te amo, eu quero perdoar os seus pecados, eu não quero que você pague pelos seus pecados, porque a conta é alta demais, o destino é cruel demais, o lugar feito para aqueles que rejeitam o sangue, neste lugar existe tormento demais. Este lugar não foi preparado para você, este lugar foi feito para o diabo e os seus anjos, e eu não te quero lá, mas eu estou te oferecendo, o sangue é para você, mas qual é a sua resposta? Você vai se arrepender dos seus pecados, ou você vai continuar tendo prazer nos seus pecados? Você vai confessar os seus pecados, ou você vai continuar escondendo os seus pecados, achando que Deus não os conhece? Primeiro foco é para todos. Segundo foco é uma oferta que precisa de resposta. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 17, Lucas dá um outro detalhe importante sobre esse momento. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse:
peguem o cálice e partilhem. Bebam todos. Está sendo oferecido para que todos bebam. Agora Lucas escreve esse detalhe sobre o que Jesus instrui naquele momento também. Ele diz: ei, partilhe uns com os outros. Hoje nós vamos fazer a ceia diferente. Hoje, quando você pegar o cálice, você que tem comunhão com o sangue, mesmo que você não esteja em comunhão com o sangue, mas você vai ter um momento para você voltar à comunhão com o sangue, então você vai poder beber do sangue. Posso ouvir um amém? Hoje nós vamos partilhar uns com os outros. Você vai escolher alguém para você compartilhar. Você vai pôr um pouquinho do suco de uva no copinho dele, um pouquinho de suco de uva dele no seu copinho, de preferência antes de você pôr na sua boca, porque você é higiênico e limpinho. Aleluia, amém. Partilhem uns com os outros. O sangue é para todos. O sangue é oferecido. E o sangue deve ser compartilhado. Olha aqui para mim, preste atenção. É isso que eu estou fazendo com você agora. Eu estou compartilhando com você o poder do sangue de Jesus. E para aqueles que bebem do sangue, que têm o poder do sangue de Jesus na sua vida, a instrução de Jesus é: quem ainda não bebe desse sangue, quem ainda não conhece esse sangue, quem ainda não foi perdoado dos seus pecados, o Senhor está dizendo: eu tenho expectativa que você leve uma mensagem de esperança, de perdão e de paz para essas pessoas. Vamos aplaudir pelo amor de Jesus? Partilhem uns com os outros. Evangelho de João, capítulo 13. Primeiro foco, o sangue é para todos. Segundo foco, é a entrega, a oferta. Terceiro foco, é o partilhar. Evangelho de João, capítulo 13. João coloca o foco em algo completamente diferente. Olha só o que diz o Evangelho de João 13, a partir do versículo 4. É o mesmo momento, é a mesma ceia, é a mesma noite, é o mesmo jantar, é o mesmo dia. E cada um com o seu coração está fazendo a sua leitura, e cada um com o seu coração está sendo impactado por cada palavra, e cada um em seu coração está sendo impactado por cada gesto de Jesus. Você já percebeu que quando nós nos reunimos, o Senhor fala com uma pessoa a respeito de algo, e fala com outro a respeito de outro, e Ele faz algo na vida de uma pessoa, e Ele faz uma coisa diferente na vida de outro, e uma pessoa vê Deus fazendo uma coisa, e outra vê Deus fazendo outra coisa. Quantos já perceberam isso? A maravilha do Senhor, amém? Ele vai preenchendo, Ele vai alcançando, de acordo com a abertura de cada coração. Meu coração está aberto para o que o Senhor vai dizer, está dizendo, vai fazer e está fazendo nessa noite. Posso ouvir um amém? Levanta a sua mão direita e fala: eu também estou aberto assim. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos e a enxugar com a toalha que estava na sua cintura. Um põe o foco no sangue para todos, o outro põe o foco na oferta, na proposta. O outro coloca o seu foco na necessidade de compartilhar do sangue. E o outro entende que a ceia, a mesa, o pão, o sangue, o corpo, a igreja, a união, os filhos, precisam servir uns aos outros. Por isso a pergunta dessa mensagem nessa noite: como você vê a Santa Ceia? Como você está olhando para a mesa? O que é a mesa para você? O pão e o cálice. O que é essa noite para você? Não é uma noite comum, não é uma noite qualquer.
Essa mensagem não é uma mensagem qualquer, essa mensagem é a mensagem mais preciosa que existe, é a maior demonstração de amor que já houve em todo o universo, em toda a eternidade, é a maior demonstração de amor que poderia haver. Como você olha para a mesa? Como você olha para o sangue derramado de Jesus por você? Como você olha para o corpo de Cristo? Como você olha para a igreja? O corpo de Cristo é a igreja. Cada um de nós aqui somos membros do corpo de Cristo. E juntos, somos o corpo de Cristo. Sozinho você é só membro. E se você estiver desconectado do corpo, o membro seca e morre. Ou você veio para o culto e deixou o seu dedão lá na sua casa. Como você olha para a mesa? Como você olha para o corpo de Cristo? Onde está o seu foco? O seu foco está aqui. O sangue está aí, em algum lugar disponível? Bom, e talvez quando eu ficar velhinho, aí eu sirva Jesus. Quem te garantiu que você vai viver e ficar velhinho? A resposta para o sangue deve ser hoje. Diga comigo bem forte, hoje. Como você olha para a ceia? Aqui, olha aqui para mim. Olha aqui. Talvez você entrou aqui hoje e você está olhando para a ceia, para esse momento, para o pão, para o cálice. Você talvez deva estar pensando: isso daí é uma coisa dessa igreja. Isso daí é uma coisa dos membros dessa igreja. Eu acho que isso daí não é para mim não. Ei! O corpo foi crucificado por você, o sangue foi derramado por você, a mesa é para você. Como você está olhando para a mesa hoje? Talvez a pessoa olha para a mesa e diz assim: bom, quer saber? Eu vou cuidar só da minha vida. Eu estou salvo, e quem quiser ser salvo, que dê seus pulos. E os evangelhos estão dizendo: ei, você tem esse privilégio? Compartilhe com alguém sempre que você tiver essa oportunidade. Uns têm maior facilidade com isso. Uns têm dons para isso. Uns têm unção de Deus especial para isso. Outros são ungidos para outras áreas, mas falar do sangue de Jesus, que é o triunfo maior, que é o selo maior da igreja, isso é para todos nós. Todos nós precisamos estar prontos para falar da esperança da nossa salvação. Posso ouvir um amém? Talvez você olhe para a ceia, e você diz, para a mesa, e você diz: aleluia, é culto de Santa Ceia, eu não posso perder esse culto. Chegou o dia de eu ir lá e bater meu carimbo, minha presença, né? Colocar passar minha digital na porta do céu e falar: Senhor, estou aqui, hein? Talvez você olhe para a mesa achando que a mesa é só um lugar onde você vem uma vez por mês para carimbar a carteirinha, os anjos carimbarem a carteirinha de membro do céu, e ter esse senso de ritual, de religiosidade amenizado, cumprido no coração. Mas Lucas está dizendo: ei, quando eu olho para a mesa, João, quando ele olha para a mesa, ele diz assim: eu entendi que se eu estou em comunhão com o corpo, se eu estou em comunhão com o sangue, eu recebo do corpo, eu usufruo do sangue, e eu não vou ser uma pessoa que só recebe. Eu preciso fazer algo, eu preciso me doar, eu preciso fazer algo pelo corpo, eu preciso fazer algo pelas pessoas. Pastor, mas eu já fiz isso, sabe? E pastor, as pessoas são ingratas, a gente ajuda, as pessoas falam mal, criticam, apunhalam pelas costas. Ei, lembre de uma coisa: esse corpo tem dono, e quando você faz pelas pessoas,
você está cumprindo o seu papel de cristão. As pessoas podem não te reconhecer, mas o dono do corpo nunca vai deixar de ter visto você. Então, se as pessoas não te motivam a servir, não olhe para elas, olhe para o dono do corpo. O que ele fez é motivo suficiente para servirmos uns aos outros. Ele tirou a sua toalha, ele lavou os pés, ele secou os pés dos discípulos, como exemplo. E ele disse: se eu, sendo o Senhor, fiz, façam vocês também. Como você olha para a mesa da ceia? O que é a ceia para você? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora vai para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Essa passagem que muitos têm de cabeça, né? E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ter uma visão, um foco nesse momento da Santa Ceia de uma pessoa diferente. O apóstolo Paulo. A diferença é que Mateus, Marcos, Lucas e João caminharam os 3 anos com Jesus. O apóstolo Paulo não caminhou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus após a morte e ressurreição do Senhor. Mas 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu estou transmitindo a vocês. Ele também tem uma visão da Santa Ceia, da mesa. E um pouquinho antes, no capítulo 10, versículo 16 e versículo 17, ele dá o seu foco a respeito da Santa Ceia. E ele diz: o pão e o cálice, começando pelo cálice da bênção que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. Então esse cálice que nós vamos abençoar, que nós vamos orar, santificar agora, como representação do sangue de Jesus, está dizendo, esse cálice é a comunhão do sangue de Cristo. O que isso significa? Isso significa que eu sou participante do sangue de Cristo. Eu creio no sangue de Cristo, e agora esse sangue faz parte da minha vida. É uma participação, é uma comunhão. Eu sirvo, eu amo, eu adoro, eu vivo por Ele, eu dou a minha vida por Ele, porque a vida dEle, que é o sangue, a Escritura diz que a vida está no sangue, o sangue dEle impactou a minha vida. O sangue me cobre, o sangue me perdoou, o sangue quando eu tropeço, ele me lava, o sangue me dá vida, o sangue me mantém salvo. Ele diz, é comunhão, esse cálice é comunhão, fala comigo bem forte, comunhão. E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Ele olha para a mesa e diz, eu tenho um relacionamento, uma participação com o sangue, com a vida de Jesus. Eu quero viver a vida dele, eu participo dessa missão. Se eu sou cristão, eu entendo, eu tenho que viver como Cristo. E o pão, agora, é a participação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós, unidos, somos o corpo de Cristo. Então comer o pão é dizer, Senhor, eu participo do seu corpo. Eu estou conectado com o seu corpo. Como você consegue ficar um mês sem vir na igreja? Assim, só... Conseguir ficar na igreja, ficar sem vir nos cultos, sem participar, sem estar numa célula, sem estar no... seja o dia que for, sem estar com o corpo de Cristo. Se está tudo bem para você viver assim, tem algo de errado. Você está desconectando do corpo, você não está participando do corpo.
É como se a pessoa tivesse, é torniquete que chama? É um torniquete, não é? É como se a pessoa tivesse um torniquete. É aquela corda, um elástico, ou um pano, algo que você coloca uma parte do corpo e pressiona e aperta bem. O membro está conectado, mas ele não está conseguindo usufruir de toda a oxigenação, de toda a hidratação, de todos os nutrientes que devem fluir pelo corpo. Então, se você tem sentido falta de conexão com o corpo de Cristo, isso significa falta de conexão com os membros do corpo de Cristo, você precisa colocar isso em oração. Falar: Senhor, eu preciso estar mais perto. Não é você pode até não querer. Eu não quero, Senhor, que tem uns tranqueiros na igreja que, só a tua graça. Eu não quero, não. Tem gente que eu não quero nem conhecer, Jesus. Você já descobriu que tem uns crentes que não prestam, sim ou não? Sim ou não? Estava conversando com uns empresários esses dias, e eles estavam compartilhando comigo, falou: pastor, os piores funcionários que eu já tive foram os crentes. Que vergonha para o evangelho. Os piores exemplos, mais atrasam, mais faltam, mais mente, mais discipulados, dissimulados. Que triste. Tem uns crentes que são tranqueiros, mas Jesus ama. E a gente tem que amar até os inimigos, né? Imagina os irmãos, só porque eles não prestam, a gente não vai amar? Aleluia. Mas mesmo que eu não queira, eu preciso participar. Eu preciso fazer parte, eu preciso ter comunhão. O joio cresce junto com o trigo. Tem joio, mas eu não vou deixar de fazer parte do corpo por causa do joio. Porque eu sei o coração que eu tenho, e eu sei que o meu Senhor vai me colocar perto de trigo também. Pessoas que vão me ajudar, as pessoas que vão me dar apoio, que vão orar por mim, que vão me dar bons conselhos, boas orientações, bom testemunho. Vamos aplaudir o Senhor pelo corpo de Cristo bem forte. Aleluia! Dá um aplauso bem forte para o trigo, vai! Dá um aplauso bem forte para você, quero ouvir agora. Só tem trigo aqui, aleluia! Glória a Deus, amém. Não estou mandando recado para ninguém não, tá, gente? Só para você desbaratinar aí. Isso é a realidade do corpo de Cristo, universal. Não estou falando da universal, tá? Falando mundial. Mundial, ó. Tentei melhorar, estraguei. Você entendeu, né? Aleluia. Geral, aí, muito obrigado. Olha, tá vendo o corpo de Cristo dando apoio, aleluia. Glória a Deus. E esse homem, o apóstolo Paulo, agora, ele, 1 Coríntios capítulo 11, 23, eu recebi do Senhor o que transmiti a vocês. Aqui ele detalha um pouco mais, não só a unidade da igreja, a união do corpo de Cristo, a necessidade de estar junto, em comunhão, mas agora ele faz algo lindo, porque ele traz a Santa Ceia para a eternidade. Ele tira a mesa dos seus dias, ele tira a mesa do passado, ele tira a mesa do futuro, ele coloca ela na eternidade. Ele põe a mesa nesses 3 tempos. Quero ouvir um amém bem forte. Passado, presente e futuro. Eu recebi do Senhor, 24, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Versículo 25 ele repete: também, depois de ter comido o pão, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Em memória. Ele coloca a importância do cálice, do pão, da mesa, no passado. Um passado que para nós, 2000 e poucos anos, mas um passado que jamais vai ser esquecido, uma ação
um gesto de amor que jamais será esquecido por toda a eternidade. Para sempre na eternidade, na presença de Jesus, nós vamos lembrar do que Ele fez por nós. Agora no versículo 28, ele traz a presença, a importância da mesa para o presente. Examine cada um a si mesmo. Eu lembro do que Ele fez, eu examino o que Ele fez. É um memorial. Quanto Ele sofreu, quão cruel foi a sua crucificação, a sua morte. Agora que eu olhei para o passado, eu olho para o presente. E eu vou examinar a mim mesmo. Eu examino o que Ele fez. Eu olho o que Ele fez por mim. Eu vou olhar agora como eu estou vivendo. O que eu estou fazendo. Como eu estou por Ele. E em terceiro lugar, o versículo 26. Ele apresenta a mesa para o futuro. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele... Nós cantamos isso hoje, não foi? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Estou hoje olhando para a ceia, para a mesa, para o pão e para o cálice. Nós estamos olhando para a eternidade. O passado, o presente e o futuro. Passado que já aconteceu. Presente é a minha análise para a minha resposta ao sangue agora. E o futuro, sua promessa de vinda para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, será cumprida. Ele virá buscar o seu corpo, aqueles que estão em comunhão. Ele virá buscar o seu corpo, aqueles que estão em comunhão com o sangue. Ele virá. E quando Ele vier, nós precisamos estar em comunhão com o corpo e com o sangue, se quisermos eternidade com Ele. A mesa, a sua decisão, a sua resposta, o seu comportamento, o seu olhar para a mesa, define sua eternidade. O que você está dizendo? Eu faço parte de um corpo, eu faço parte de um povo diferente, salvo, escolhido, santo. Eu tenho um Deus que morreu por mim. Eu não estou sozinho. Eu não serei condenado, porque Ele recebeu, Ele sofreu condenação, a condenação que eu merecia. E agora eu sou justificado nele. Quem está debaixo do sangue, diante do Senhor, está inocentado. Como você vê a mesa? Feche os seus olhos um pouquinho, curva a sua cabeça. Eu sei que você já esteve pensando nisso durante a palavra. Mas ouça isso de novo. O sangue foi derramado por você. Está oferecido, você precisa responder, você precisa aceitar, confiar e crer. E quando você recebe, se você recebe, entende, você precisa compartilhar. Procurar o propósito de Deus para a sua vida, como servir a esse Deus. Lutar contra tudo aquilo que se levanta para separação sua do corpo, sua da esposa, sua da família, separação sua do propósito de Deus, sua do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, quero que você olhe para trás, quero que você olhe para o passado, quero que você olhe para 2000 anos atrás, sobre o Calvário. Homens maus, muito piores dos que aqueles que você já conheceu e foram maus para você.
Homens sanguinários, homens cruéis, homens violentos, assassinos, torturadores. Eles pegaram o seu Senhor, o seu Deus, e sem piedade nenhuma, eles o feriram, eles o espancaram, e como um cordeiro calado, ele suportou tudo aquilo, porque ele olhava para você, e ele sabia que eu e você não suportaríamos. Por amor, ele morreu por nós. Pôncio Pilatos disse para ele: fala alguma coisa, eu tenho poder para impedir que você vá para a cruz, eu tenho poder para te soltar. E Jesus respondeu para ele: você não tem autoridade nenhuma sobre mim, a não ser aquela que foi lhe dada pelo Pai. Se eu orasse, o Pai enviaria legiões de anjos para me livrar das suas mãos. Eu não estou sendo morto porque eu não posso ser livre, não posso ser libertado das suas mãos. Eu estou sendo morto porque eu estou entregando a minha vida ninguém me tira, eu voluntariamente a dou, por amor. E hoje Ele te chama para a mesa, hoje Ele te chama ao arrependimento, hoje Ele te oferece perdão. E se você quer responder, todos de olhos fechados, se você quer responder e receber esse perdão que Jesus tem para você, eu quero te desafiar a você manifestar essa resposta nessa noite. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas se você entendeu que você precisa de perdão dos seus pecados, se você crê em Jesus Cristo, se você quer esse perdão na sua vida, eu quero, onde você está, na mesa que você está, todos continuam com os olhos fechados, só você que precisa receber perdão do Senhor, só você fica de pé no seu lugar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, onde você está, só fique de pé no seu lugar. Agora, toda a igreja de olhos fechados. Esse momento não é para te julgar, não é para te condenar. Esse momento não é para te menosprezar. Esse momento não é para o homem te ver. Por isso que estamos todos de olhos fechados. Se você tem consciência que esse momento não é por você, eu quero que você comece a orar agora por esses corações que Jesus está tocando nessa noite. Nós temos algumas pessoas que estão de pé. Peço que você permaneça de pé mais um minuto, por favor. Aleluia. Talvez você precisa voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor está te oferecendo o seu sangue. Fica de pé no seu lugar. Você que precisa entregar de novo os seus caminhos, você precisa voltar para o Senhor. Você que está distante, desconectado, está sem comunhão com o corpo, tem dificuldade com isso. Você tem tido dificuldade de acreditar no perdão de Jesus, dificuldade de se ver livre de pecados. Fica de pé no seu lugar. Deixa os anjos do Senhor ver você. Os anjos do Senhor não sabem o que passa na sua cabeça. Levante em manifestação de uma decisão. Aleluia. Nos constrangendo com o olhar. Você que ficou de pé, põe a sua mão no seu coração e
diga: Senhor,